Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui para falar hoje sobre fé, né? E o tema nosso hoje é como desenvolver a fé, como evitar perder a fé em Deus quando enfrentamos dificuldades na vida. Curta, comenta, compartilhe, que você possa deixar ali o que você deseja, que venhamos a estar falando, ministrando, qual é a sua dúvida, e nós estaremos ali fazendo um vídeo, né, direcionado e escolhido por você. Olha só, faça parte, né, deste canal. E para nós começarmos nesta grande jornada, nós vamos ler em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outra versão vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E na verdade, igreja, sem fé não tem como vencer, sem fé não tem como alcançar nada na vida. Nós vamos compreender isso hoje, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daquele que o busca. Todo aquele que busca o Senhor recebe recompensa. Todo aquele que busca o Senhor recebe bênção. Olha só que maravilha. Então isso é o princípio da fé. Só de você buscar ao Senhor, Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1, algo extraordinário. A Bíblia vai dizer o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, ela está apoiada em um firme fundamento. Olha só, mas das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela não é um pulo, né, no nada, um passo no vazio, não. A fé, ela está apoiada num firme fundamento. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque qual é o firme fundamento que a fé se apoia? Ela se apoia na palavra de Deus. Ela se apoia na palavra de Deus. Vamos ver, Salmo 138, 2 vai dizer o seguinte: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha só, o salmista diz que Deus, Ele engrandeceu a sua palavra acima do teu nome. E nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito não fará, olha só que poder. Então a nossa fé está firmada neste Deus, está firmada na palavra de Deus que não volta vazia, está firmada na palavra de Deus que se cumpre, porque Deus garante, porque Deus exaltou a sua palavra acima dele. E é interessante porque a fé, ela vem pela palavra, para você ver a importância da palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte: Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, a confiança, a certeza da vitória vem por ouvir a mensagem. Qual mensagem? Vem por ouvir a palavra. Qual palavra? A mensagem, a palavra de Cristo. A mensagem, a palavra de Deus. E é interessante porque João 5,24 vai dizer assim: Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só para essa promessa. Eu asseguro, diz Jesus, quem ouve a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus, e crê no Pai, ou seja, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E qual que é a certeza? Aonde eu me apoio? Eu me apoio na palavra de Deus, que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando eu me apoio na promessa de Deus, eu me apoio na palavra de Deus, eu tenho a certeza, né, da vitória. Eu tenho a certeza, ainda que eu não vejo, ainda que eu não compreenda como vai acontecer o processo, mas eu tenho certeza da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque fé, igreja, o que é fé? Fé é crer. Fé é ter confiança absoluta em Deus, porque nós estamos falando aqui da fé em Deus, da fé na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 e 9, vai dizer o seguinte: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da vossa alma. Aqui o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja e está se alegrando com aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja, né? E eu faço parte dessa igreja, você faz parte dessa igreja. E é interessante porque eles não viram Jesus e nós também não vimos. Entretanto, não vendo, nós o amamos. Não é verdade? Você ama a Deus, eu amo a Deus. E é interessante que às vezes as pessoas perguntam: mas você não viu Jesus? Como você tem certeza que Jesus existe, que Jesus está ao seu lado? Não, eu tenho certeza, porque a fé vem pelo ouvir. Esse é um dos grandes segredos para mim ser vitorioso e andar de fé em fé. Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus me garante que Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século. Eu tenho certeza, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, eu tenho certeza porque eu creio na palavra. A minha fé, a minha certeza está apoiada nas promessas de Deus. E o texto continua, né? Exultai, né? E nós estaremos alcançando o alvo da fé, que é a salvação da nossa alma. Eu quero te falar que a nossa fé, o alvo dela é a salvação da nossa alma, é a salvação da alma. Embora o alvo da fé, o alvo desta caminhada cristã seja a salvação da nossa alma, eu quero te falar que a fé, ela promove milagre na minha vida, ela promove milagre na sua vida. E isso é muito importante. Mateus 9:21 vai dizer assim, daquela mulher que tinha fluxo de sangue, estava enferma, e ela dizia, olha só, Mateus 9:21, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E nós sabemos que aquela mulher, ela enfrenta uma grande multidão e toca em Jesus, e quando ela toca, ela é no mesmo instante curada. Quando nós temos fé, porque a fé é a certeza, e ela vem do ouvir, e quando nós alcançamos aquele objetivo, nós recebemos a bênção. Olha o objetivo daquela mulher: se eu tocar, eu vou ser curada. Então ela enfrenta a multidão, toca em Jesus e é curada. E é interessante porque ela ouviu alguém falar de Jesus, ela conhecia de Jesus de ouvir falar, e a fé é isso, ela vem de ouvir falar de Jesus. Por isso eu quero te encorajar a pregar o evangelho, a pregar a palavra, porque vai gerar vida no coração daquele que está ouvindo, vai gerar fé no coração daquele que está ouvindo. Como nós podemos desenvolver a fé, como evitar perder a fé em Deus quando enfrentamos dificuldades na vida? Como eu posso me fortalecer na fé para vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades? Irmãos, é me alimentando da palavra. Aleluia, Jesus. É me alimentando através dos testemunhos dos meus irmãos em Cristo Jesus. O testemunho é poderoso.
né? Nós podemos ver ali quando Jesus expulsa os demônios daquele gadareno e ele quer acompanhar Jesus. Jesus não. Você vai contar para todos os seus conhecidos, para toda aquela cidade onde você mora, as maravilhas que Deus fez na sua vida, como Deus teve misericórdia de ti. E com certeza isso gerou fé na vida das pessoas, porque aquele homem era irreconhecível, ninguém podia prendê-lo, até as cadeias ele quebrava, porque ele estava possesso. Mas quando as pessoas viram o seu testemunho, a sua palavra, elas, com certeza, grande parte ali, foram cheias de fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Mateus 4,4, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção neste texto. Aqui, Jesus está sendo tentado por Satanás. E Satanás chega a Jesus e diz, olha, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu preciso do pão diário para alimentar este corpo, para manter este corpo vivo, para me alimentar a minha fé, a minha confiança em Deus, eu preciso me alimentar, não é verdade? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar das escrituras sagradas, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O salmista compreendia isso. O Salmo 119, verso 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque quando eu me alimento da palavra, ela vai me limpando, ela vai me purificando, a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus vai aumentando e eu dou muito fruto. Isso está escrito ali em João capítulo 15. Jesus vai dizer aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Ou seja, a palavra ela tira de nós toda insegurança, toda incerteza, ela tira de nós a incredulidade. Então eu preciso me exercitar e me alimentar da palavra. Eu não alimento do pão para saciar minha fome e alimentar e fortalecer o meu corpo físico. Da mesma maneira, eu preciso me alimentar de Deus, me alimentar da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a minha vida. E eu preciso de uma ferramenta poderosa que vai me fortalecer na fé, que é o jejum, para que nos momentos difíceis, de angústia, eu vença as maiores dificuldades e os maiores problemas da minha vida. Eu preciso aprender a jejuar. O jejum ele não muda Deus, o jejum ele vai me transformar e vai me limpar, vai me purificar, vai fortalecer a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus. E eu posso dar um exemplo, está lá em Mateus 17, 21, né? Diz assim, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Em outra versão vai dizer, mas esta casta de demônio só sai pela oração e pelo jejum. O que estava acontecendo aqui nesse contexto? Neste contexto aqui, os discípulos não puderam expulsar o demônio de uma pessoa que estava terrivelmente possessa. E Jesus chegou, expulsou o demônio. Mais tarde os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsar este demônio? Nós expulsou tantos, mas isso aqui nós não conseguimos. Estou parafraseando. Jesus falou, Senhor, sabe por que você não conseguiu? Por causa da pequenez da sua fé, porque vocês foram incrédulos. Mas Jesus não fala que essa espécie só sai com jejum e oração? Exatamente este é o ponto-chave. O jejum e a oração é o alimento para que meu homem interior se fortalece, para que eu possa ter fé em Deus de uma forma diferenciada e maior. E Deus e Jesus sempre vai estar corrigindo aos discípulos, vai falando, por que vocês são assim, homens de pouca fé? Ou seja, instruindo a eles ter uma grande fé. E uma grande fé, ela só vem na minha vida e na sua vida através da alimentação da palavra, através do jejum que Jesus nos ensina, e o jejum acompanhado da palavra e da oração. Porque quando eu oro, eu estou recebendo a palavra de Deus através do Espírito Santo, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ela fica mais clara, a voz do Espírito Santo fica mais clara em mim, e eu me fortaleço na fé e tenho a certeza da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa
se alimentar. Não alimente apenas o seu corpo físico, mas se alimente da palavra, se alimente através da oração, se alimente através do jejum. É uma grande ferramenta. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que eles tinham sempre o costume de jejuar e orar, e milagres aconteciam porque a igreja primitiva sempre estava em jejum e em oração, em leitura, em meditação da palavra. Que venhamos ter este exemplo e que possamos crescer, nesta fé dia após dia, nos alimentando. Jeremias 23, 29, eu quero pegar este texto para nós concluirmos, diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Então a palavra de Deus, ela vai trabalhar no meu coração e vai quebrar o coração de pedra, a incredulidade que há em mim, e vai colocar em mim um coração de carne, e eu vou ser transformado através da palavra. Eu vou me encher de fé através da palavra. Você vai se encher de fé através da palavra. Continue conosco, escutando a palavra. Continue lendo a palavra. Continue nesta grande obra. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Pedro Paulo. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, Esteja somando aí conosco e comente, coloque ali o que você quer que nós venhamos a estar comentando. E nós vamos estar trabalhando aí de acordo, com os comentários. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.